Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode assentar. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Quem está na live, que Deus abençoe. Nós vamos estar dando início hoje a um novo tema, nas manhãs de domingo. Acredito que Deus tem coisas muito especiais para nós conhecermos na sua palavra. E nós vamos dar início hoje, com esse tema: luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? Fiz algumas revistas, eu acredito que já foram todas entregues, Eu tenho uma só a mais aqui comigo. Depois, se alguém precisar, nós estaremos te entregando, tá? E também assim, não estou fazendo mais quantidades, porque do outro tema eu fiz algumas revistas a mais, e todos sabem, claro, que tem um certo custo, E aí ficou algumas lá, depois eu tive que procurar distribuir para outras pessoas. Mas se alguém falasse, não, eu quero, pode falar comigo, tá? Que eu dou a revista. Tem uma revista só aqui, tá? Só uma revista. Ok? Pede a Moacir aí para pegar aqui. Pode pegar aqui então, pode vir cá, está dentro da minha pasta aqui, ó. Tem uma revista aqui, ok? E hoje eu quero começar com esse tema importante. E também, primeiramente, eu quero estar fazendo aqui uma introdução, um retrospecto, que era para a gente ter falado domingo passado, mas houve também uma certa atraso, no tempo, e aí eu não quis tomar mais tempo, mas eu quero trazer uma introdução da importância da palavra de Deus, tá? Que diz assim, ó: essa será então a primeira de uma série de ministrações que nós iremos fazer nesse tema, e estaremos estudando a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, como devemos obedecer essa palavra para sermos bem-sucedidos. O intuito será sempre esse: observarmos dentro da palavra de Deus as instruções, Eu tenho esses dias meditado nisso, trabalhado, estudado sobre isso, e falado até em alguns momentos onde eu tenho falei com os jovens, falei com os varões na sexta-feira, e mostrando isso. Irmãos, nós precisamos, além de orar, obedecer a palavra. Se nós somente orarmos e não obedecermos, a oração é em vão. Você há de concordar comigo. Não tem como nós fazermos a vontade de Deus a não ser obedecendo a sua palavra, Então, quando nós oramos, quando nós vamos à igreja, mas nós não estamos dispostos a obedecer os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, tudo aquilo que Ele determina na sua palavra, de postura que nós temos que ter, irmãos, não tem como, Nós precisamos fazer a vontade de Deus, amém? Então é isso que nós queremos enfatizar com esse tema que nós vamos estar tratando. Luz para o meu caminho é a tua palavra. É Deus que ilumina, a palavra dele nos ilumina, a palavra dele nos dá direção, a palavra dele nos traz sabedoria, para que nós possamos então conduzir a nossa vida. E para iniciar, eu quero então fazer uma reflexão aqui, comparando a Bíblia com a Constituição Federal, e você vai entender por quê, Nós tivemos então, domingo passado, esse tema, refletindo o ensino bíblico e teológico como fundamentos para a nossa fé e prática. Ou seja, fazer uma reflexão do que é o ensino bíblico teológico. Por exemplo, irmãos, ensino bíblico é o que está na Bíblia. Ensino teológico é o que você consegue aprender. Teologia é interpretar o texto bíblico. Isso é teologia. Então, quando nós às vezes falamos teologia, tem pessoas que ainda têm preconceito, que têm dificuldade para entender, mas a teologia é ensino de Deus, estudo
de Deus, estudo das coisas de Deus. Então, quando nós refletimos sobre o ensino bíblico e teológico, para quê? Para fundamentar, para dar fundamento para a nossa vida, nossa fé e prática, né? A palavra de Deus tem que ser esse fundamento, o alicerce, para nós construirmos em cima dele. Por isso que eu quero fazer essa comparação aqui com a Constituição Federal. E a linha é simples, é ter a palavra de Deus como fundamento e direção em nossas vidas, né? E para exemplificar, primeiramente, quero usar o texto de Paulo na carta aos Efésios, que diz, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Veja bem que a riqueza que é esse texto, quando nós falamos de fundamento, quando nós falamos de ensinos que precisam nos guiar. Aqui ele diz, primeiro, fundamento de quem? Ensinado por quem? Pelos apóstolos, depois pelos profetas, e ele ainda dá uma ênfase, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como pedra principal desse alicerce. Então aqui está os cabeças, né, desse alicerce que nós vamos construir em cima dele, né? Todo o ensino bíblico cristão que nós vamos ter que seguir precisa estar fundamentados nos ensinos aqui dessas três pedras aqui, dos apóstolos, dos profetas e de Cristo. É isso que nós queremos meditar. E pensemos então sobre a palavra fundamento, aqui mencionada por Paulo. Fundamento é base de sustentação de edifício, né? Nós temos aqui o pastor Célio, que é arquiteto, sabe muito bem disso. Quem é construtor sabe muito bem disso, que precisamos construir muito bem o alicerce, se quisermos ter uma casa que não vá ruir depois, que não vá rachar, que não vai dar rachaduras, né? Então, o alicerce é esta base. Agora, se nós colocarmos isso como base da casa espiritual, que somos nós, então, será aquilo que vai fundamentar o meu entendimento, o meu conhecimento, né? Aquilo que vai trazer uma base espiritual. Se essa base, então, for bíblica, estiver baseada no ensino dos apóstolos, dos profetas e de Cristo, então teremos uma casa espiritual bem fundamentada. Depois, fundamento é uma parte da construção que precisa ser fortemente preparada, senão o edifício que for construído sobre ela cairá. E sobre isso também nos diz o mestre da casa espiritual, de nossa casa espiritual. Quem? Jesus. O próprio Jesus falou de fundamento aí em Mateus 7:24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o bom fundamento, sobre a pedra. Amém? E eu me alegro muito, irmãos, porque com essa palavra, sabe por quê? Foi a primeira palavra que eu escutei numa pregação em uma igreja, 1989, foi esta palavra. E graças a Deus, eu me apeguei a esta palavra, de construir sobre a rocha, e Cristo é essa rocha. Os ensinos da palavra de Deus são esses fundamentos para a nossa vida. O próprio Jesus está dizendo isso, né? Agora quero então fazer essa ilustração e essa comparação da Bíblia e a nossa Constituição. Para quê? Para que a gente possa contextualizar e entender. Em nosso país nós temos uma lei chamada de Lei Fundamental, a Constituição Brasileira. Essa lei serve de parâmetro para toda a sociedade brasileira. Qualquer coisa que for construído precisa ter ela como fundamento. Então a lei, a constitucional, qualquer coisa que existir dentro do nosso país, do ordenamento jurídico, tá, precisa estar fundamentado nela. Ela é chamada de lei fundamental, de lei de base. Tudo tem que ser construído em cima desse fundamento. E se o Congresso Nacional promulgar, então, uma lei, ela precisa ter o fundamento aonde? Na Constituição. É isso que nós vemos constantemente na televisão,
as informações de leis que foram consideradas inconstitucionais. Por quê? Porque elas não condizem com o fundamento. Alguém quer conhecer o fundamento da lei? Pega a Constituição brasileira. Ela é considerada Constituição cidadã. É considerada a melhor Constituição do mundo. Claro que muita coisa precisa colocar em prática e não se coloca, porque o papel não coloca em prática. Quem coloca são nós, a sociedade, né? Os políticos interessados e etc. Mas isso é outro caso. Mas qualquer coisa que for construído contrário àqueles princípios fundamentais que já foram direcionados, será então tirado, tá? Se os estados também da federação promulgar suas leis, essas leis precisam também estarem fundamentadas na Constituição Federal. Um dia desse agora, com essa questão das queimadas, o governador, ele enviou um projeto de lei para a Assembleia, pedindo 10 anos de prisão para quem colocasse fogo nas matas e etc. Quem viu isso na televisão, essa notícia, né? Devido a essas queimadas, né? Quando eu vi a notícia, eu comentei como assim, não vai ser aprovado. Por quê? Não tem competência para promulgar lei penal. Só o Congresso Nacional tem competência. Foi dito certo, passou pouquinho tempo, já passou a notícia aí que foi descartado, né? Por quê? Inconstitucional. Lei penal só pode ser constituída por quem? Pelo Congresso, assim já diz a lei fundamental, ok? E os municípios também, em suas leis orgânicas, precisam seguir essa mesma sistemática. Isso aqui para nós compreendermos. Dessa forma, tudo que for idealizado como leis e diretrizes para a sociedade brasileira, precisará ter como fundamento a Constituição Federal, precisa estar em perfeita harmonia com ela. Se assim não for, será considerado inconstitucional, e tal norma será retirada do nosso ordenamento jurídico. Assim como o Brasil tem a sua lei maior, a Constituição brasileira, existe também uma Constituição do Reino de Deus, a Bíblia. Então, essa é a comparação. Então, tudo que for dizer respeito às leis brasileiras, à organização da sociedade brasileira, Constituição Federal. Tudo que diz respeito, irmão, o reino de Deus é a Bíblia Sagrada, amém? É a palavra de Deus, não é interpretação equivocada, errada, não é estatuto de uma igreja, não é uso e costume de uma igreja, não é regulamento de uma igreja, nada. Pelo contrário, todos eles precisam estar também em consonância ao fundamento que é a Bíblia. Se não for, está errado. Sabe igrejas que têm lá os seus regulamentos? Pode ter os seus regulamentos, entende? Mas se aquilo for contra a palavra de Deus, não merece prosperar. Tem que ser retirado. Por isso que nós estamos enfatizando, a Bíblia, irmãos, é a constituição do reino de Deus. Você pode dizer amém? Aleluias. É a palavra de Deus. Ela é a diretriz para as nossas vidas. E é isso que eu quero trazer como a direção nesse novo tema, né? E como nenhuma norma brasileira pode prevalecer contra o seu fundamento, que é a Constituição Federal, no reino de Deus, nada poderá prevalecer contra seu fundamento, a palavra de Deus. Você há de concordar comigo. O que é interessante, irmãos, é que muitas pessoas, aliás, eu acredito que pouquíssimas pessoas vão discordar disso, tá? Mas, ao mesmo tempo em que concordam com esse fundamento, com essa comparação, não obedecem à palavra. Não seguem a palavra, tá? Então, isso é que é o problema, é que é a dificuldade. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Eu vou até dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Poucos de nós gostamos da palavra de Deus. Mas vai ser como assim? Verdade, porque a palavra de Deus corta. A palavra de Deus nos bate. A palavra de Deus vem contra aquilo que nós pensamos muitas vezes. Vem contra aquilo que nós praticamos. E é isso que ela precisa ser. Ela precisa vir para nos consertar. Ela precisa vir para nos alinhar conforme a vontade do Senhor. Amém? Aleluias. E aí o que acontece? Você pode até prestar atenção.
Muitas vezes nós vamos procurar textos para poder fazer uma pregação, para poder trazer uma palavra, nós procuramos texto que nos agrada, sim ou não? Não é verdade? É porque a nossa mente já vai atrás disso, mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por isso que o estudo da palavra de Deus, irmãos, ele tem que ser sistemático. Você tem que abrir a Bíblia em Gênesis 1:1, que é o que nós vamos fazer hoje, e seguir direto, sem pular nada. Tudo que tiver lá ensinando, nós temos que pegar como diretrizes para nós, né? Mandamentos positivos, faça isso. Mandamentos negativos, não faça aquilo. E pronto. Amém? É assim que nós queremos fazer, no nome de Jesus. E seguindo então essa linha de entendimento, vejamos o que Paulo novamente nos ensina. Em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que nós vemos aqui no ensino de Paulo? O fundamento é a palavra, é Cristo. Agora você, veja o que você quer construir. O que você está construindo em cima desse fundamento? Paulo chega a dizer, ninguém pode pôr outro fundamento. Aonde? No reino de Deus. Ninguém pode pôr, ele já está estabelecido. O fundamento é Cristo e os ensinos dos apóstolos e profetas. Ninguém pode pôr. Qualquer pessoa que fizer outro fundamento, é seita, é heresia, é outra coisa. Mas aí ele diz, mesmo estando nós em cima deste fundamento, ele diz, veja bem como cada um está construindo a sua casa, em cima desse fundamento, porque o tempo vai provar, vamos ser provados, se não for no período em que nós estamos aqui agora, Cristo vai provar essas obras, né? Então, ou seja, iremos passar por essa provação. Daí, irmãos, já se torna um pouco mais fácil de nós compreendermos. Eu só posso construir em cima do fundamento aquilo que a própria palavra de Deus, que é a constituição do reino de Deus, aprova. Tudo que eu construir em cima desse fundamento pode ser considerado como madeira, feno, palha, ou pode ser considerado como pedras preciosas, prata, ouro. Né? Essa é a linha de direção que a palavra nos dá. A linha de entendimento e comparação é que nossa fé e prática precisam estar fundamentadas na Bíblia, a constituição do reino de Deus. E qual a preocupação com isso? Por quê? Porque há uma preocupação com isso, irmãos. Veja só. Nós vivemos dias onde muitos dizem amar e servir a Deus. Mas Jesus nos diz, em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me amam. Entende? Nós não amamos a Deus de fato, e nem Jesus, se nós não guardarmos os seus mandamentos. O amar a Deus não é declarar, eu te amo, Senhor. Eu amo o Senhor. Não, o amar a Deus é fazer a vontade dEle, é obedecer a palavra dEle, amém? E é duro? Mas é o único caminho, irmãos, que existe. É muito incoerente o que vivemos em nosso dia a dia, veja só. Muitos dizem fazer a vontade de Deus, mas na verdade fazem a sua, porque ignoram a palavra de Deus. Então, se nós dissemos que fazemos a vontade de Deus, mas não pregamos os seus mandamentos, os seus ensinos e fazemos o nosso, então é incoerente, é perigoso, né? Eu estava até meditando nesses dias da seguinte forma, a igreja católica, eu vou citar nomes, né? A igreja católica romana, desde lá de Constantino até antes, distorceu a palavra de Deus mais do que você possa imaginar, e esparramou essa doutrina herética, distorcida pelo mundo inteiro, desviando da palavra de Deus, dos fundamentos. Aí veio a reforma,
protestante, né, que conseguiu um pouco quebrar essa situação, mas levou muito para o viés do racionalismo, totalmente da interpretação, não do texto bíblico, que é chamada teologia bíblica, mas de uma interpretação chamada sistemática, que é nada mais, nada menos do que conclusão lógica, para poder interpretar. Não ficou legal. Depois veio o movimento pentecostal. O movimento pentecostal levou muito para o lado do emocionalismo. Muito para o lado do emocionalismo. Deixou a palavra de Deus. E trabalha muito no emocionalismo, naquilo que sente. Aí sente, mas não consegue interpretar segundo a palavra de Deus, aí faz um monte de coisa errada. Aí vem neopentecostal. Aí o neopentecostal pega o emocionalismo, pega a teologia da prosperidade, faz uma miscelânea, Jesus e a palavra fica tudo de fora. E aí você escuta aí nas televisão, nas internet, essas pregações que Jesus passa longe. Às vezes mencionam o nome de Jesus para não assustar tanto, mas estão fora, irmãos, do fundamento. E qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer um de nós que tentarmos construir qualquer coisa fora desse fundamento da palavra de Deus, estamos errados, irmãos. Estamos errados. Eu digo até para você que é o seguinte, essa tarefa que Deus me deu, esse chamado que Deus me deu, irmão, é duro, viu? É duro você obedecer isso. Por quê? Mas ninguém quer ouvir. Mas ninguém quer saber. Né? Igreja como aqui, que o pastor queria ainda dar essa liberdade, patrocina para ter seminário, irmão, é raridade. Não tem. Por quê? Porque nós precisamos encher a igreja. E encher a igreja é falar o que as pessoas querem ouvir. Mas eu te pergunto, meu irmão, nesta manhã, o que adiantará nós ganharmos o mundo e depois, por fim, não estarmos fazendo a vontade de Deus? Não termos certeza da nossa salvação, da nossa obediência? Do que adianta nós olharmos tanto para aquilo que eu quero, para as nossas necessidades, mas eu não obedeço o meu Deus, o meu Criador, aquele que trouxe os mandamentos, a única revelação no mundo, que diz que foi Deus que entregou para Moisés, que falou com ele, é essa. Então, irmãos, não pensa que eu faço isso aqui achando bom, não, eu faço chorando, eu faço com muita dor no coração, porque percebo que muitas pessoas, entra aqui e sai ali, não está nem aí, mas vou dizer, isso é o seu fundamento, irmão. Isso é o fundamento da sua casa. Onde você está colocando sua casa? Vamos seguir. Muitos dizem pregarem a palavra de Deus, mas na verdade pregam as suas palavras. Entendeu? Eu não posso pregar as minhas palavras, por isso eu confesso para vocês, isso não é de agora, eu sei disso. Eu até digo assim, quando as pessoas me chamam para pregar na igreja deles, há muito tempo eu falo, não vou não, convide outro. Por quê? Não, só se você me conhece, como que eu prego, como que eu ensino. Por quê? Não, porque senão você vai desagradar o seu público, você mesmo vai ficar desagradado comigo, porque eu só prego a palavra. Eu prego a palavra. Eu não consigo entrar em outro caminho, não dou conta, eu estou preso nisso. Eu estou amarrado nesse caminho, não tem jeito. Entende, irmãos? É isso que nós precisamos sentir pela palavra de Deus. Nós precisamos sentir esse amor. Nós precisamos colocar o nosso coração em obediência à palavra do Senhor, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é luz, ela ilumina, ela arranca a tristeza, ou mesmo com tristeza, nós suportamos a vida. Suportamos. Depois, muitos dizem servir a Deus, mas servem a si mesmo. Às vezes tem coisas que é ruim falar no púlpito. Pastor Quirino, pastor Anildo, está aqui, os pastores sabem disso, é ruim, tem coisa que a gente não pode falar. Por quê? Não, porque causa-se um mal-estar, é uma coisa, né, meio chocante e tal. Irmão, mas vamos tirar a escama dos olhos. Vamos tirar a escama dos olhos, nós estamos aqui para falar a verdade. Se não for verdade, que Deus me fulmine, que Deus me mate. Se não for a verdade. Entende? Mas tem muitas pessoas, irmãos, que dirigem a igreja para servir a si mesmo.
para servir a si mesmo. Entende? Aqui não é assim. Aqui tem oração, tem estudo bíblico, tem seminário, para guiar a sua vida. Mas tem muita gente na igreja que não gosta. Não gosta. A culpa é de quem? É do pastor que dá oportunidade? É minha que prego? Não, é o seu coração que está longe da palavra de Deus e você não sabe. Está precisando de luz para iluminar o seu caminho, iluminar a sua mente e enxergar que só a palavra de Deus é alicerce para a nossa vida. Glória a Deus. É só ela. Seguindo. Na geração atual, irmão, muitos já não suportam mais ouvirem a palavra de Deus. É o que eu estou dizendo, não suporta. As pessoas dizem assim, ah não. Eu lá em Goiás, alguns irmãos falavam assim, vinha gente de outras igrejas para escutar e dizia assim, pastor, o senhor ensina, o senhor tem uma palavra que é dura, mas é a palavra de Deus, eu gosto de vir aqui. E algumas pessoas que não tinham compromisso diziam assim, pastor, você tem que pregar o amor. Irmão, qual o amor maior do que dizer a verdade? Qual? Não existe. Eu não conheço. Então, as pessoas da igreja, irmãos, não queriam ouvir a verdade. Aí dizia, pastor, você tem que pregar o amor. Teve membros que chegavam para mim e falavam assim, pastor, você tem que fazer uma campanha para poder levantar fundo, levantar dinheiro. Eu falei, não, irmão, faça isso não. As entradas na igreja chama dízimos e ofertas. E é oferta especial quando a gente vai construir, fazer alguma coisa. Eu não manipulo a palavra de Deus. E aí muita gente gosta? Não gosta. Não gosta. A palavra de Deus tem perdido seu lugar em muitos púlpitos. No Brasil afora. E nos outros países também. Tem. Agora, como que você consegue enxergar isso? Quando você conhece a palavra. Quando você está fundamentado na palavra. Se você está fundamentado, você diz, aqui não, isso aí não. Depois, a geração atual tem construído muitas coisas, mas tem negligenciado a palavra de Deus. E isso não acabará bem. Não acabará bem, irmãos. Nós podemos fazer qualquer coisa, muita coisa, entendeu? Mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. Não podemos. Ela é fundamento, ela é base, ela é luz para os nossos caminhos, né? E por isso nós precisamos refletir o ensino bíblico e teológico como fundamentos para a nossa fé e a nossa prática. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando. Deixa eu ver aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem escreveu foi Paulo, 2 Timóteo 3, 16, 17. Aqui nós temos que ela é útil para ensinar. É a palavra de Deus que nos ensina para repreender. Tem alguém que está fazendo coisa errada, alguém que não está no caminho, a palavra é apta para repreender. E como que eu repreendo com a palavra? Quando alguém está fazendo algo errado, ou quando eu mesmo estou fazendo, eu digo, a palavra de Deus diz que está errado. A palavra de Deus diz que a conduta certa é assim, né? Depois, correção, para corrigir. Alguém está andando num caminho errado, está fazendo uma coisa errada, a palavra vem corrigir. E corrigir para quê? Para a educação na justiça. Justo é coerente com o fundamento, andar conforme o fundamento, né? O ensino de Paulo, irmãos, para Timóteo, que estava dirigindo a igreja, um jovem. Então aqui está a diretriz para nós, né? Muitos querem ignorar a palavra de Deus, dizendo que estão vivendo na graça, que é outra coisa também, irmãos, que eu não consigo entender. Não consigo entender, falar assim, não, eu estou vivendo na graça, então por isso eu ignoro a palavra de Deus, por isso eu não obedeço, porque, não, Jesus obedeceu à lei, sim, ele obedeceu para dar exemplo, a Bíblia diz que nós temos Jesus como exemplo da nossa vida. Paulo até diz, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo, então não é que Jesus cumpriu os mandamentos de Deus, e agora nós não precisamos, não. Os mandamentos que diz respeito a
sacrifícios, que diz respeito àquela parte ilustrativa dos animais, ele cumpriu. Esse acabou. Mas ele não revogou a lei. Ele disse: eu não vim revogar e nem vim derrogar. Revogar significa tirar do ordenamento toda a lei, e derrogar significa tirar partes. Ele não fez nem uma coisa e nem outra. Eu não vim nem revogar e nem derrogar. Mas não vemos, irmãos, esse ensino da Bíblia, que seria aqui, em que alguém... Não vemos esse ensino na Bíblia, em que alguém diz estar vivendo a graça de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Olha que incoerência. Será que Deus seria tão incoerente assim, de fazer algo dessa forma? Não, aquilo que ele falou que teve vigência até Cristo, está bem claro. Está bem claro. A graça nos põe no caminho, a palavra de Deus nos guia nele. Nos guia nele. Graça sem obediência é ingratidão. Deus me salva de graça. Salvação sim, irmão. Salvação é de graça, não tem jeito. É isso, irmão, mas a graça da salvação não significa graça, como Paulo diz, libertinagem ou dar ocasião à carne para fazer um monte de coisa. Tá? O entendimento entenda, graça somente para salvar, para libertar do pecado. É a graça salvadora. E as outras coisas? A Bíblia é a regra para nos ensinar como devemos andar. A Bíblia é a regra. Não tem mais graça para nós fazermos o que quisermos, para nós pecarmos, para nós desobedecermos. Não tem. Né? Graça sem obediência é ingratidão. O evangelho sem obediência é iniquidade. A palavra é anomos. Anomos. Não obedecer à lei de Deus. Esse ensino não é bíblico, não é uma interpretação honesta da palavra de Deus, e é muito perigoso. Quando nós falamos, né, você vai na internet, está cheinho de gente. Não, nós estamos na graça, irmão. Na graça você pode pecar, na graça você pode fazer o que você quiser. Não, o amor de Jesus, irmão, irmão, só se fosse um Jesus esquizofrênico, doido, porque não existe isso, irmão, me desculpa, não existe. Jesus diz para nós obedecermos àquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Ele diz: os meus mandamentos não são pesados. E os mandamentos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, nos guia no caminho do Senhor, não é? Nos dá direção. Amém, irmãos? E nós, o que nós devemos fazer? Não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar. Tá? 2 Timóteo ainda 4, de 1 a 5, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. O que é doutrina? Ensino. Muitas versões, se você olhar essa palavra doutrina, ensino, ensinamento, ela vem exatamente da palavra Torá no hebraico, que é ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu pego essa palavra para mim, irmãos. Pega essa palavra para mim. Temos que suportar, temos que pregar contra a nossa própria vontade, mas fazer o que? Ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, não sair fora daquilo que a palavra está nos ensinando. Aleluias. Aqui quando Paulo diz aqui, que teria muitas pessoas pregando, amontoarão para si
doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Irmãos, o que eu vejo de pregações, de ensino, que muitas igrejas fazem, que muitas pessoas que às vezes nem sabem, que são fábulas. Sabe o que é fábula? Fábula é uma história fictícia, não tem fundamento, não vai acontecer, não vai. E qual que é o perigo disso? É a pessoa crer em fábula, crer numa coisa que não vai acontecer, porque está fora do fundamento que é a palavra de Deus. Entende? Por exemplo, uma das coisas que diríamos, estamos na igreja, mas a palavra é pregada, dizendo que eu tenho que me consertar, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E a palavra arrepender, no hebraico, é hatshuvah, que quer dizer retornar para o caminho. É techuvá, então hatshuvah, voltar para o caminho. Porque se eu não voltar para o caminho, não adianta, que caminho é esse que eu estou indo? Jesus falou, tem o estreito e tem o largo. Qual caminho? O caminho estreito é o caminho da obediência ao Senhor, ainda que dói na minha carne, ainda que dói em minha vida, né? Aí se alguém escuta essa palavra, mas na verdade ele prefere dizer assim, não, vou sair dessa igreja. Ah não, misericórdia, não prega o amor. E aí vai para uma igreja que só prega o amor. Entende? Vem meus irmãos, Deus te ama, Jesus te ama. Oh irmão, você não tem culpa de nada disso. O diabo é que é um maldito que está fazendo isso na sua vida. Mas a pessoa às vezes está agindo nas condutas tudo errado. Tudo errado, está mentindo, está fraudando, está fazendo um monte de coisa errada. Não precisa nem do diabo, irmão. Desculpa que hoje eu estou meio como pregador e não como professor. Entende? E aí diz assim, não, eu vou para aquela igreja. Irmão, igreja que te receber do jeito que você está, sai fora dela, que não é a igreja do Senhor. A igreja tem que ter a régua, e a régua é qual? A palavra de Deus. A igreja tem que receber todo mundo, mas depois vai passando ela para os degraus, ou seja, a régua vai subindo, subindo. Até chegar, por exemplo, a régua dos obreiros, a régua dos pastores, cada um tem. Pastor vai prestar exame, tem que ter curso teológico. Aí as pessoas já chegam na igreja, aceitam Jesus, irmãos. Aí recebe essas fábulas. Eles já pensam assim, eu já sou o rei de Deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade na terra. Então aonde eu passar, aonde eu falar, tudo vai acontecer. Irmão, é fábula. É fábula. As coisas de Deus vêm nas nossas vidas quando nós obedecemos a palavra e você serve a Deus por quem Ele é, pelo que Ele já é, e as coisas dEle, as bênçãos dEle te acompanham. Essa é a promessa de Deus. Te acompanha, te alcança. Você olha e fala, misericórdia, eu nem merecia isso, mas Deus está te dando, se você obedece à palavra do Senhor. Eu falei uma vez para um irmão, lá em Itaberaí, que depois de dar tanto testemunho, que ele tinha tanta bênção, ele começou a contar os problemas, problema aqui, problema ali, nossa, como é que está? Eu falei assim, irmão, porque não é bênção. Sabe o que você fez? Você forçou todas as portas, Deus não abriu a porta para você, e você foi entrando, foi comprando, foi fazendo, foi isso, agora você está tudo em aperto, porque se fosse de Deus, não seria dessa forma, as coisas viriam naturalmente para a sua vida, tá? E é isso que acontece, irmão, muitas vezes conosco. A gente acredita em muitas coisas que não são verdades bíblicas, são desejos, talvez pode ser verdade humana, mas não é verdade de Deus. Deus, mais do que nos dar qualquer coisa e passar a mão na nossa cabeça, Ele quer nos ensinar a desviar do mal, nos ensinar a enxergar o mal, e muitas vezes esse mal a gente fala assim, o mundo, não, mas o mal que está dentro de nós. Eu falei aqui esse tempo atrás, o mal que habita dentro de nós, a inclinação para o mal, de não querer obedecer a palavra de Deus. Aleluias. O ensino da palavra de Deus é poderoso para nos libertar de todo mal. Quase tudo que recebemos em nossa vida se perde, vai embora, desaparece com o tempo, mas a palavra de Deus, irmãos, permanece a mesma. Aleluias. A mesma, não muda em nada. Inclusive, se o pastor querido me permite, eu quero até fazer uma ilustração, que eu já ouvi muitas vezes o pastor querido dizer
nas nossas reuniões, até nas conversas pessoais, ele diz assim: eu não fui para a igreja para ser honesto, eu não fui para a igreja para ser trabalhador, eu já fazia tudo isso. Eu fui para a igreja para ter salvação, para encontrar Jesus. Entende? Aí a gente vê o ministério que o pastor Quirino construiu na vida dele, irmão. Não foi porque creu em fábula, não. É porque tem caráter. É porque tem caráter. É porque não faz as coisas fora daquilo que a própria vida já deu para ele, que é obedecer o que é certo. É isso, irmão. Não é pregação estrambólica, extraordinária, de fogo, de pular, de isso, de mão na cabeça, de óleo. Como é que está seu caráter? Como é que está a sua obediência à palavra? Como é que está a sua conduta? Seus pensamentos, sua boca, seu ouvido? É isso, irmão. Caso contrário, é o que Paulo falou, fábula, não tem transformação. E eu já posso dizer, já estou aí também com um pouco mais de experiência, que eu falei e orientei muitos obreiros, muitos pastores, que vinham conversar comigo, e eu dizia para eles: pastor, se você não consertar isso e isso na sua vida, na sua família, você não vai conseguir permanecer no ministério. Muitos não conseguiram. Por quê? Porque não quiseram consertar. Não consertaram a família, não consertaram a forma de tratar, o relacionamento. Não vai conseguir, não vai permanecer. Meu irmão, contra a verdade não há argumento, aleluia. Não há. A palavra de Deus é rocha, é pedra. Aonde ela bate, a Bíblia diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra dura. Os modismos vêm e vão a todo tempo em nosso meio, mas a palavra de Deus continua a mesma. A Bíblia é a mesminha, irmão, de quando brigaram para fazer a reforma, de quando traduziram, entendeu? Tem muitas versões, mas é a mesma palavra, desde o início, a mesma palavra. E o que a palavra de Deus faz em nós? Limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Jesus. Então a palavra de Deus nos limpa. Agora o que nós devemos fazer depois que fomos limpos? Permanece no caminho. Não pode fazer como Paulo, como Pedro diz, né? Que nós nos limpamos. Assim ele compara o cachorro e compara o porco também, né? Que se lava e depois volta para a mesma lama. Não adianta. Não adianta recebermos a palavra no domingo e na segunda-feira continuarmos do mesmo jeito, seguindo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não, irmão, tem que ter arrependimento, lágrima nos olhos, tem que ter coração batendo forte, tem que ter reconciliação, tem que chorar de madrugada e pedir a Deus para permanecer no caminho dele. Essa é a minha oração, irmãos. Eu olho e vejo a luta dentro de mim, querendo fazer outra coisa, querendo não obedecer a palavra. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê forças. O vaso é imperfeito, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. Essa é a luta, irmão. A luta maior que você tem não é com o diabo, com o mundo, é com você. E quando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus nos lava, então nós vamos conseguir andar no caminho. Depois, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. Aqui a oração é de Jesus, e ele está falando que a verdade é a palavra de quem? De Deus. A tua palavra é a verdade. Depois, liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. O contexto aqui desse texto, né, até tivemos a campanha, o pastor Luiz fez. O contexto desse texto é uma conversa que Jesus está tendo com os religiosos da época, que interpretavam a palavra de Deus tudo errado, que faziam as coisas tudo errado. Mas aí Jesus vai dizer: se vocês conhecerem a palavra de Deus, então vocês vão ser libertos. Então não adianta conhecer fábula. Fábula não liberta. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, então nós somos transformados. A palavra de Deus muda a nossa vida. Discerne os pensamentos e os propósitos do coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que muitas vezes, muitas pessoas não sabem. Mas quando está dizendo aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui não está falando da Bíblia, está falando a palavra, o Logos. Quem é o Logos? Jesus. Jesus, a palavra que estava lá no início, quando Deus emitia a sua palavra, quando ele diz, vai Homer, Ieri Or, Vairi Or, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É essa palavra que João, quando escreve o Evangelho, também repete no primeiro versículo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa palavra que é apta para discernir os pensamentos, é o próprio Cristo que se revela na sua palavra. Então, a palavra de Deus, nós não temos isso, quando você está lendo a Bíblia, parece que as palavras dali, saem dali de dentro, e penetra dentro de você, e começa a trabalhar. É isso, a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, amém? Para discernir os pensamentos, para transformar, discernir é entender, compreender, ver qual é a intenção do coração. Deus sabe tudo isso. A palavra de Deus tem todo esse poder. Por isso, irmãos, que a importância de nós trabalharmos esse tema, né, de seguir por toda a palavra. Às vezes, nós estamos lendo a Bíblia, e você está passando por alguma situação, circunstância, e você está lendo, e você mesmo depara com o ensinamento que fala com você. Sim ou não? Não é verdade? Ensinamento que pode ser a favor, e que pode ser contra. Então você começa a meditar e a palavra começa a trabalhar, começa a te dar a direção. O que você tem que fazer? Obedecer a palavra. Fazer agora a comparação, né, do que você está fazendo com a orientação que a palavra está te dando, e então seguir o seu caminho. Aleluia. Por isso e por muito mais que a palavra de Deus eu vos chamo para caminharmos nesse propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu até preparei mais coisas aqui, mas eu vou encerrar por hoje, porque essa carga aqui que eu já passei, já está bastante ideal para hoje, né? Nós vamos pregar e viver a palavra de Deus. Aí no próximo ponto, deixa eu terminar aqui, agora vamos então entrar um pouquinho no tema que queremos seguir. Né? Quero começar pelo livro de Gênesis, vamos seguir passando pela maioria das passagens importantes de cada livro da Bíblia. É esse que nós queremos fazer. Vamos retirar as lições e aplicações importantes para as nossas vidas. Né? E o primeiro livro que nós vamos começar, você tem aí na sua Bíblia, mas semana que vem eu vou estar trabalhando esse texto, né? Já estou aqui chegando a 50 minutos que eu estou falando, tá? Nós vamos começar no próximo domingo, então, lendo e vendo o primeiro dia da criação. E você pode então meditar, tá? E nós vamos fazer algo, nós vamos trazer essa explicação, até colocar aqui para vocês, dentro do original hebraico. Você vai aprender, nós vamos estar olhando tudo isso aqui, ó. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haharit. Ve'aretz hayetá tohu vavohu ve'roshé el penei teron ve'ruá Elohim merahefet el penei hamaim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós vamos trazer lições que a língua portuguesa não consegue trazer, não consegue aprofundar, tá? Para que nós possamos ver que lições preciosas já nos primeiros versículos da palavra do Senhor. Então eu vou deixar com você a revista, você pode então meditar, você pode então estar estudando durante a semana, e eu vou
acrescentar mais alguma coisa, e domingo que vem nós vamos começar aqui onde nós paramos, Gênesis, Bereshit, e vamos dar continuidade. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero encerrar,